Eu estaria mentindo completamente pra vocês se eu dissesse que eu não assisto um reality show aqui ou ali. Reality show já há mais de 2 décadas, né? Faz parte do cotidiano de muita gente, várias famílias, né? De todos os tipos, em emissoras, na internet. E aí, com esse documentário, a gente vai voltar lá no final da década de 90, na raiz, no começo dos reality shows, onde um reality show mostrado nesse filme aqui, O Competidor, hoje seria considerado claramente um crime televisionado, tá? Naquela época já dava para saber o quão problemático, o quão extremo, o quão antiético, entre outras coisas, esse programa era. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Who is this very lucky man? Nasubi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o documentário O Competidor, uma produção britânica que fala de um programa japonês lá da década de 90, mais precisamente em 1998, chamado Denpa Shonen, que tem uma premissa assustadora, bizarra e, repito, desumana. Nesse documentário dirigido pela cineasta britânica Claire Titley, vemos a história de Tomoaki Hamatsu, mais conhecido popularmente como Nasubi. Inclusive, Nasubi quer significar berinjela. Guarde essa informação que daqui a pouquinho a gente vai voltar nela. O Nasubi, lá no final da década de 90, né, ainda jovem, ele era aspirante a comediante, a ator. Ele tava louco pra fazer fama, pra viver daquilo, né, pra ganhar dinheiro, etc, como muita gente desse ramo, como quase todo mundo quer. Ele vê uma oportunidade. Uma emissora de TV convoca, né, alguns caras ali, eles sorteiam quem desses caras, eram dezenas, né, de candidatos, digamos assim, ia participar de um novo reality show, de um novo programa. Só que era um programa misterioso, era um programa que os produtores não falaram para aquela galera o que seria, como seria, quais eram os termos, mas o pessoal querendo estar ali, querendo participar, querendo projeção, participou. Nasubi, então, o nosso protagonista dessa história real, é o cara sorteado, né? Ele fica feliz, eufórico, lá na hora mesmo, os produtores já catam ele, vai ser você, então bora lá. Pegam ele, botam ele em um quartinho minúsculo, um cubículo, né? Só aquele quarto mesmo. Pede para ele tirar a roupa. O chefe ali do programa fala, tira a roupa, né? E ele fala, não, como assim e tal? A gente já vê, eles mostram isso no documentário, inclusive, tá? Ele sem graça e tal, depois de alguns minutos ele acaba tirando. E qual é a proposta desse programa? Né? Eles botam um monte de revistas, jornais, um telefone, né? Uns papéis ali numa mesinha, naquele cubículo, naquela coisa claustrofóbica, e fala pra ele assim, ó, a partir de agora, você vai ver os sorteios que tem em revista, umas coisinhas, né, que ganhava prêmio em revista, jornal e tal. Uma coisa muito popular, né, na década de 90, início dos anos 2000. Então, tudo que você vai ganhar dessas centenas de revistas que estão aqui, né, de sorteio, ganhou não sei quanto, vamos traduzir para o real, né, ganhou R$50. Esse vai ser o dinheiro para que você vai ganhar aqui e que você vai se alimentar e que a gente vai trazer comida para você. A grande questão é que, como se já não tivesse estranho o suficiente, é que é muito difícil. O cara, ele passou dias, semanas, meses, muito tempo, tá? Tentava dezenas, centenas de sorteios e nada. O cara passava dias sem comer. O cara passava muito tempo solitário, né? Eles começaram, a produção começou a dar umas migalhas para ele, porque senão ele ia morrer, né? E o documentário mostra cenas, sim, do programa de TV e entrevistas, né, com o Nasubi atualmente, com os produtores, com o produtor-chefe, o chefão, que faz questão de mostrar que sim, ele é um cara frio, ele é um cara que tinha que ter coragem
para fazer essas coisas. Só assim ele seria um cara inovador, revolucionário e, na verdade, na minha opinião, é um grande babaca. E bem, acreditem, tá? Essa situação do Nazub, ela vai piorando cada vez mais, tanto fisicamente para ele quanto psicologicamente. E a quantidade de tempo e o que esse cara teve que passar não é brincadeira, tá? São coisas absurdas, inacreditáveis, tá? E a gente pensar como seres humanos são capazes de pegar um ser humano e fazer esse tipo de coisa. Mas o importante é que a audiência estava lá em cima. Mais de 30 milhões de pessoas assistiam esse programa no Japão. Eles estavam ali em primeiro lugar. E falando em documentários perturbadores e que mexem com a gente, lá na Filmica tá cheio deles, tá? Como, por exemplo, Capturados na Rede, que eu já falei aqui no canal e que é de embrulhar o estômago. Assim como os pesados O Ato de Matar e O Peso do Silêncio, que também estão lá no catálogo. Lá na Filmica você vai descobrir filmes que você nunca imaginava assistir ou encontrar e que irão enriquecer e muito o seu conhecimento na sétima arte. E para você comprovar isso com o cupom RCULT30, do jeito que tá escrito aqui, você vai ganhar 30 dias grátis na Filmica. Basta usar o cupom e selecionar o plano mensal lá na Filmica, mas corre que essa promoção só vai até o final de janeiro. Procure a Filmica no seu dispositivo, baixe o aplicativo, veja aí na sua TV, no computador ou onde você quiser e quando você quiser. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição, corre lá, já use o cupom RCULT30, selecione lá depois o plano mensal para ganhar esses 30 dias grátis. E lembrando, tá? A promo vai só até o final de janeiro, então corre lá para aproveitar. Ó, e também fica atento porque toda semana estreia filme novo lá na Filmica para você assistir. Então prepare-se para ver o melhor do cinema mundial lá na Filmica. O Competidor é um documentário muito importante para os dias atuais, mesmo analisando, mesmo pegando um caso de um programa que existia lá em 1998. Isso ressoa até os dias atuais, óbvio, né? Que hoje em dia a gente pelo menos acha, pensa no que a gente vê, que os reality shows têm um pouco mais de limite, tá? Beleza, tem vários que a gente vê que exageram, que passam desses limites também, que ficam ali se equilibrando na ética, na moral, né? Mas se a gente for pegar o que aconteceu no Denpa Shonen, nesse programa que a gente vai comentar mais aqui hoje, meu amigo, eu acho que se fizessem isso hoje, todo mundo seria preso. Então é por isso a gente saber e a gente não ter medo de que para esse tipo de entretenimento, né, de diversão, precisa haver limite, precisa haver coerência, né? Principalmente você está lidando ali com vidas de seres humanos, né? De seres pensantes, seres que têm ali emoções, que podem ficar afetados psicologicamente, fisicamente. Então não adianta vir falar, na minha época era muito melhor. Não, na sua época muitas vezes algumas coisas poderiam até ser melhores, sim, mas outras coisas eram só abusivas mesmo. E não adianta a gente falar que o que acontece, por exemplo, em Round 6, nossa, que absurdo, né? Pessoas morrendo pelo entretenimento de gente assistindo, gente rica, etc, etc. Quando, por exemplo, esse programa era exatamente isso. O Nazub, ele teve que sobreviver em vários momentos desse documentário. Enquanto a gente vai vendo aquelas imagens, ele pensou que a morte seria a solução. Então, assim, várias coisas sensíveis, delicadas, passaram pela mente daquele cara. E aí é um grande paradoxo, né? Eu falei do Round 6 agora há pouco, e a Netflix, né? Porque o Round 6 é uma grande crítica à espetacularização, essa coisa da audiência, do desespero das pessoas e tal, entre várias outras coisas a nível social. E aí a Netflix vai lá e faz um reality nos mesmos moldes. Claro, as pessoas não morrem, mas nos bastidores deu muito problema. Gente que não comia direito, gente que, né, teve problema de saúde. Inclusive deve ter uma segunda temporada daquilo lá também. O MrBeast, que tá fazendo um reality show nos mesmos moldes, pegando ali centenas de pessoas, passando por um monte de coisa. Ah, Lucas, mas eles estão sabendo, eles estão lá porque eles querem. Sim, ok.
Mas aí é a mesma coisa que a gente pega no Round 6, na história. São pessoas que muitas vezes são pobres, são pessoas que estão desesperadas, são pessoas que estão devendo, né? A gente não sabe, né? Pessoas que estão com problema de saúde ou com familiares com problemas de saúde, então a pessoa ela não tem muito a perder. O grande problema é elas precisam ser humilhadas. O que eu posso garantir é que nesse programa, nesse reality japonês, o Dom Shonen, com certeza o cara foi muito humilhado. E já deixando aqui entre parênteses, a partir de agora eu vou soltar um monte de spoilers, tá? Você que quer ver lá o documentário, tem que sair por aí procurando na internet, tá? Faça aí sua pesquisa e depois volta aqui. O perfil do Nasubi era assim, o cara era muito jovem na época, não tinha dinheiro, queria ser ator, queria, né, ser comediante, e ali ele viu uma oportunidade. Quando ele chega lá no quarto, quando ele tá lá, né, assustado já, achando aquilo estranho, os comentários do Nasubi atualmente, bem mais velho, ele falando, olha, eu não sabia muito como reagir, eu tava congelado, né? É uma coisa que eles botaram ele naquela situação e ele disse que pensou assim, pô, é um experimento, a gente vai fazer um teste, não devem estar gravando. Aí pouco depois, né, claro, ele percebeu que sim, estavam gravando diariamente, mas ele achava que aquilo não ia virar nada. Ele pensava que não seria transmitido, aquilo seria, olha a cabeça do cara mesmo falando, ó, isso é absurdo demais, não é possível que eles vão passar isso na TV. E detalhe, a porta do quartinho onde ele estava sempre aberta. E aí a gente entra num paradoxo, porque o Nasubi, o momento que ele quisesse sair, desistir, fugir, ele poderia, mas algo prendia ele. Algo como o medo, a coisa dele querer muito a visibilidade, ele esperar que aquilo poderia, né, trazer frutos para ele. Tinha um lance de um prêmio, né, de 1 milhão de ienes, então ele também estava com essa expectativa. Ele pensou, pô, se eu fugir aqui, né, eu vou primeiro causar uma confusão, um problema, né, os japoneses pensando ali da forma pacata, educadinha deles e tal. Ele falou, não quero causar problema, mas também preciso do dinheiro. E caso a fama vier aí também, então eram vários fatores, mas o que o cara vai passando é inacreditável. Como assim, Lucas? Né? Eu disse que ele tem que participar lá das promoções da revista e tal. O documentário fala que ele inicialmente tentou ali quase 1000 sorteios, 900 e não sei quantos. Sabe quantos que ele ganhou? Nenhum. Se ele não ganhava nenhum, ele não tinha 1 centavo para eles mandarem comida para ele. Então ele passou dias ali passando fome, mais uma vez, sem roupa, né? E ele era um cara animado, ele queria estar animado, até para ele não desistir, coisa e tal, né? E aí que vem algo perturbador, porque a gente vê na perspectiva dele, né, aquela coisa mais íntima ali dele, mas a gente vê na perspectiva de como era o Dom Shonen, de como era esse programa, como a audiência via e como eles apresentavam, e era aquele programa humorístico, né? O pessoal dando risada, as apresentadoras apontando, dando risada, eles colocando coisa coloridinha. Lembra que eu falei para guardar o berinjela, que é o significado ali do apelido dele? Pois é, hoje a galera usa o emoji da berinjela para significar uma certa parte do corpo, né, masculino e coisa e tal. Pois é, isto até o próprio documentário fala que começou nesse reality show, no Nasubi, porque eles colocam uma berinjela, por causa do nome dele, para tapar o negócio dele ali. Pro Nasubi não morrer, porque ele já tava ali muito magro, dias sem comer, né? Então eles passam a mandar algumas migalhas para ele, né? Uns biscoitinhos ali, muito pouco, né? Ele falava que comia muito pouco, né? Aí depois mandaram um saco de arroz, só que olha a humilhação, não tinha panela, né? Então como que ele ia fazer aquele arroz? Tinha um fogãozinho de uma boca só. E aí ele testa fazer o arroz de algumas formas e o negócio duro e tal. E aí ele pega uma caixinha, bota o arroz, acende o fogão de uma boca, bota a caixinha do lado para ver se esquentava. Não podia aproximar muito, porque senão ia queimar a caixa. E deixa horas lá e aí funciona. Depois de muito tempo o cara podia comer ali um arroz cozido.
Tem uma coincidência que o Show de Truman, aquele filme, foi lançado na mesma época e não tem como a gente não comparar, né, a história do Nazub, desse programa, com o Show de Truman. Porque eles mostram também a perspectiva no documentário de pessoas que assistiam, que consumiam, né, gente que gostava, que se apegava ao Nazub, né, que tinha ali um carinho por ele, porque estava acompanhando aquele cara por não dias, não semanas, né, meses e meses, mais de ano. Lucas, isso? Mais de ano. E claro, né, pessoas também que viam que aquilo estava muito errado. Lá mesmo, em 98, falam, não, isso é um absurdo, como assim? Estão maltratando esse cara. Pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, pessoas que passaram por grandes dificuldades e viram, peraí, esse cara tá passando algo muito parecido com o que eu passei. Então, olha o nível disso. A mãe dele, que tá viva até hoje, falou que na época, né, ela ficou extremamente aflita, que a galera procurava, enquanto o programa tava passando, procurava várias vezes para ela dar entrevista e tal, ela nunca quis, porque ela sabia que o filho dela tava em sofrimento. O que mais Nazub comia, o que mais eles davam para ele não morrer de fome, para eles não serem bonzinhos demais também com ele, eles davam comida de cachorro. Ele comia muitas vezes comida, aquelas pastinhas de cachorro. Mais de 100 dias se passaram. Nazub, nas entrevistas, falaram, eu tava completamente deprimido, tava vazio, pensamentos e mais pensamentos, né, acerca da morte, né, e ele tava ali numa coisa, ele falou, minha vida acabou, a porta estava aberta para ele ir embora. Olha só que situação. Aí você pode falar, nossa, mas que cara frouxo, que cara isso e aquilo, por que ele não foi embora, por que ele não fugiu? Vamos pensar um pouquinho no contexto da coisa. Primeiro, a cultura japonesa, como eles são. Segundo, a situação do cara. Terceiro, o medo, né? Aquele bando de produtores. O Tsuchiya, né? Que é o nome do criador ali, que era considerado por muitos o gênio. Ele, o Nazub, já tinha ouvido falar desse Tsuchiya, né? Ele falou, não, inicialmente eu achava que eu estava na frente de um deus. E aí, depois de tanto sofrimento, mais pro final do documentário, ele fala que aquele Deus se tornou o diabo para ele. E esse produtor manipulava ele. Falava, não, isso aí é pro seu crescimento pessoal, o resultado ele vai vir, né? Você vai prosperar por conta disso. Aguente. Então, existia um jogo psicológico com o cara fragilizado depois de não sei quantos meses ali, e ele ia ficando. Já tinha inteirado, por exemplo, uns 250 dias, ele magérrimo, né, deprimido, sentindo dores pelo corpo todo, cabelo caindo, né, eles mandam um médico para avaliar o Nazub. O médico fala, não, você tá tranquilo, tá de boa. Ele fala, doutor, mas tem certeza que eu posso continuar? O médico fala, tá, sim, você é jovem, você pode continuar. My grip on reality cannot be relied upon. Depois de 333 dias, Nazub finalmente chegou ao objetivo de 1 milhão de ienes, só fazendo lá os sorteios, os negócios lá, as maracutaia, né? De madrugada, sempre assim, quando ele estava dormindo, né? O produtor e a equipe entrava, estourava ali uns negocinhos, uns papeizinhos comemorando. A cara, a expressão do Nazub de atordoamento, de não entendendo, meio que de medo também, né? Olhando, o que é isso? O que aconteceu? Né? Aí eles vão deixando, eles mal falam com ele, né? Eles vão deixando ele cair na real. Ele fala, eu consegui, eu cheguei no 1 milhão, e ele fica feliz, né? Ele fica contente, ele abre um sorriso, né? Ele falava, né, nas entrevistas depois, ele fala assim, na edição do programa, só me mostrava feliz. Só me mostrava dançando e tal, porque não era Big Brother exatamente, né? Não era 24 horas igual o pay-per-view, que você tem pra ver 24 horas por dia o que o povo tá fazendo. Aqui não, era só na hora do programa. Aquela 1 horinha ali que eles editavam e tal, então só botavam ele feliz. Mas ele falava, não, mas a grande maioria do tempo eu tava triste, eu tava chorando, eu tava deitado. Finalmente dão um terno pra ele vestir e tal. Ele falou, né, que depois que sai de lá e queria comer
um churrasco coreano. Aí o produtor pensou, você quer um churrasco coreano? Vamos te fazer uma surpresa, né? Botam ali uma venda, levam ele, né? Ele vai fazer uma viagem de avião. Nossa, mas como assim? Resumo, levam o Nazubi pra Coreia do Sul. Ele tem lá o banquete, o churrasco que ele tanto queria. Levam ele pro parque de diversões. Ele cabeludo pra caramba, com aquele terno e tal. E no fim do dia, levam ele pra um outro lugar. Um lugar pequeno, um quarto bem parecido com aquele que tinha lá no Japão. E falam pra ele, tira a roupa. Gravando, tudo gravando. Tira. Ele fica sem entender. Uai, mas como assim? Tira. Sim, eles iam fazer, depois de 11 meses daquele jeito, Nazubi continuar a mesma coisa, né? O produtor levou 3 horas para convencer ele. Ele não queria, ele queria sair dali, ele queria acabar, mas ele, com um jogo psicológico, é um desafio pessoal, faça isso, você consegue. Né? Aquela galerinha que fala, trabalhe enquanto eles dormem, né? E aí ele acabou ficando. Dessa vez, numa edição do programa na Coreia, com o Nazubi, com o mesmo cara que já estava sofrendo há 11 meses, gente. Olha isso, olha isso. O desafio, então, continua no quartinho na Coreia, mesmo esquema, promoção, ele tentando e eles aumentando ali o dinheiro que ele precisava conseguir para aumentar o prazo, né, que ele ia ficar ali. A melancolia, os pensamentos, né, a questão física, mental, continuava, piorava, né? O cara não teve... Eles deram... Velho, olha que crueldade isso. Eles deram um dia ali de diversão pro cara, ele achando, não, acabou, tô livre, né? E colocaram ele na mesma coisa. Sabe quanto que durou essa coisa na Coreia? Mais 4 meses. Ao total do programa foram 433 dias que Nazubi ficou isolado, vivendo não, né? Sobrevivendo no fundo do poço. Os produtores tiveram a brilhante ideia. Nós vamos liberar ele pro mundo de uma maneira épica, né? Nazubi, detalhe, estava extremamente famoso no Japão, na Coreia, tá? Eram mais de 30 milhões de pessoas que assistiam o programa toda vez que passava. O Nazubi, olha só isso, o Nazubi ele escrevia uns diários e uns papéis e entregava para produção. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, reuniram essas memórias de Nazubi, ó o show de Truman aí, tá? Fizeram livros dos relatos do Nazubi e lançaram esses livros enquanto ele ainda estava lá. Sabe quantos livros eles venderam? Cerca de mais de 800 mil unidades em alguns meses. Será que esse dinheiro ou uma parcelinha pequena foi pro Nazubi? Eu duvido muito. Nazubi, sem saber que estava sendo transmitido, porque os produtores mentiram para ele, sem saber que ele era famoso, né? Ele é levado ali, ele tá com um terno e tal, coloca uma venda num palco de programa ao vivo com centenas de pessoas na plateia e milhões assistindo ali no Japão, Coreia e tal. Botam ele num cenário falso, numa caixa ali, para simular que é um novo quarto, como se ele fosse ficar num novo quarto. Quando ele chega lá, né, ele já vai tirando a roupa. Dessa vez eles não pedem, isso eu achei triste pra caramba. Ele vai tirando a roupa, né? Lucas, isso é mentira, isso é combinado. Não é. Dá pra ver, né? Primeiro na entrevista do cara, nos relatos que ele dá, nos momentos tristes que aí não são cortados da edição, que ficam aqui no documentário, né? Imagens de arquivo que eles tinham lá. E aí eles abrem o cenário falso, Nazubi tira a venda e fica impactado, petrificado, atordoado, como ele mesmo fala que ficou, né, com centenas de pessoas aplaudindo, gritando, rindo dele, porque as pessoas achavam que aquilo era uma grande comédia. Olha só que ironia. E revelaram ali na hora, no ato, ao vivo, né? Ó, você ficou 15 meses, estava sendo transmitido, né, a nível nacional e internacional também, Coreia, Japão, né? E ele falou, nossa, mas eu não sabia. Mas ele estava feliz. Era um conflito. Ele fala dessa dualidade, né? Ele estava feliz por estar livre, mas ao mesmo tempo tinha um vazio no coração dele. Ele aprendeu da pior forma possível. Ele fala, não são minhas palavras,
a crueldade, como o ser humano pode ser cruel. Nos bastidores, quando ele é liberado ali, sabe quais foram as primeiras palavras que ele deu ali pro pessoal? Ele falou: fui enganado e fui sequestrado. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente vê, né, seja televisão, seja rede social, seja filme, seja pessoal com uma risadona grande, né, ali feliz e tal, a gente pensa, né, as pessoas pensam, nossa, como as pessoas são felizes, né? O Nazub, depois que ele saiu do programa, ele ficou extremamente famoso, ele participou de dezenas, centenas de programas. Ele falou que ele, quando saiu da experiência, ele nem sabia conversar mais, ele só dava risada, era monossilábico, mas ele tinha um buraco no peito que a experiência tinha causado para ele. Era um trauma que ele ia levar pro resto da vida. Ele entrou em profunda depressão, mesmo com grana, mesmo com fama. Olha só, né? O quanto é triste. Quando ele, né, antes de entrar, ele queria essa fama. Ele queria ser reconhecido, né, pela comédia, porque ele era um cara engraçado e tal. Ele conseguiu, mas a custo de quê? A troco de quê? Vale a pena tudo para se conseguir esse tipo de coisa? O cara, ele teve que passar por um crime, por uma tortura televisionada. Claro que tinham muitas pessoas envolvidas, principalmente o Tsuchiya, né, que é o produtor. Ele mesmo fala: eu não sou Deus nenhum, eu sou o diabo. Mas aí também, cara poderoso, rico pra caramba, sabe da impunidade, sabe que nada vai acontecer. Então, para ele, nas próprias entrevistas que ele dá pro documentário, ele tá tranquilo em relação a isso. Um tempo depois, né, no Japão, infelizmente, né, acontecem várias tragédias, terremoto, tsunami, teve a tragédia em Fukushima, né, devastou, matou muita gente. Fukushima, que é a cidade do Nazub, né, então ele viu a cidade dele, um tempo depois, devastada. E ele disse que a depressão dele, o vazio existencial dele, o trauma dele com o programa, deu uma melhorada quando ele passou a ajudar as pessoas. Ele ia visitar as pessoas, né? Ele ia levar alegria para as pessoas, ele arrecadava fundos para ajudar o pessoal. Ele participou de uma escalada no Monte Everest, ele queria chegar no topo. E aí o documentário, ele não entra muito em detalhes, mas eu acredito que, né, houve arrecadação de fundos para ajudar Fukushima e tal. Na primeira vez que o Nazub tentou, houve uma avalanche, morreu gente nessa avalanche, quase que o cara morre, né? Então assim, o cara não morre nunca mais, né? Uma fênix. Ele ajudou o pessoal ali na avalanche também, na tragédia, né? Morreram, sei lá, 19 pessoas que eles falam. E aí ele tenta novamente, ele consegue chegar lá no topo do Everest. Inclusive, o produtor, o Tsuchiya, né? Ele falou: não, olha só como eu sou um cara legal, né? Ele ajudou depois, nessa segunda escalada, porque o Nazub não tinha grana para fazer mais, o dinheiro dele tinha acabado, né, porque ele tinha ajudado muita gente e tal. O produtor do programa lá decidiu, né, dar ali voz, dar um espaço na televisão para ele tentar arrecadar essa grana. Mas o Nazub deixa claro: passou 20 não sei quantos anos, né, mas eu ainda odeio o Tsuchiya, o produtor, por tudo que ele fez, por toda a frieza, crueldade que ele agiu, pelas mentiras, pela forma que foi feito, né? Então, assim, é aquela coisa, é a reflexão, né? Hoje, a pessoa, para ela entrar num reality show, ela precisa saber o que é aquele reality show, como vai ser, assinar termos. O Nazub falou: eu não assinei nada, né? Nada. Ele poderia ter saído, ele poderia ter brigado, ele poderia não ter aceitado, mas o contexto, né, ele é muito mais complexo do que parece, né? E aí fica de exemplo, né, muito dolorido esse exemplo, mas de como não se fazer mais esse tipo de coisa. As pessoas não precisam sofrer, né, nem perto desse ponto, nem perto, né, para que as pessoas se entretenham, para que as pessoas tenham divertimento. Isso não existe, né? Eu não tô falando que reality show tem que acabar. Para mim não precisa ser extremo assim. Mas é isso. É ter ética, moral, ter comprometimento e cuidado com a saúde, com a integridade física
e psicológica das pessoas. Eu acho um bom documentário, como filme, como documentário, ele cumpre bem o papel na maior parte do tempo. Eu acho que ele dá um panorama em relação ao programa, né, o que aconteceu dentro do programa, o lance dos produtores, várias entrevistas, imagens de arquivo. A Claire Titley, a diretora, faz questão de enfatizar, de deixar claro, de expor através das imagens e do que é contado, né, do quão ruim, do quão péssimo foi toda aquela situação. Acho que no final, na parte final, eles pincelam muito rápido as consequências, o peso daquilo na vida, na saúde mental, as consequências de modo geral na vida do Nazub, né? Eles mostram um pouco rapidamente, mas eu acho que eles dão muito espaço pra coisa do Everest, dele escalar lá o topo e tal, e eles esquecem um pouco isso, né? Porque eu acho que o pós dele ali todo, a repercussão, mais dessa repercussão negativa também, é importante para enfatizar toda a mensagem no filme, que no final acaba esquecendo um pouco disso. Eu me pergunto se não faltou um pouco de coragem do filme, da produção, de explorar mais um pouco desse além do programa e da vida do Nazub. Mas enfim, eu dou pro Competidor uma nota 7.5, tá? Um documentário que mostra pra gente que sim, Round 6, histórias como essas, não é absurdo da gente pensar. E não é só lá na década de 90, né? Por mais que as coisas sejam mais organizadas hoje em dia, isso pode acontecer. Talvez não no nível da história do Nazub, né? Mas chegando próximo também. E eu acho que ninguém merece e deve passar por isso, nem perto disso. Até porque fica bem claro, tá? Se a gente pegar imagens do Nazub antes do programa, ou ali nos primeiros dias do programa e tal, que ele era muito sorridente, e as imagens dele hoje, o cara não dá um sorriso sequer. É uma outra pessoa. Beleza, ele amadureceu, ele tá mais velho, mas é uma outra pessoa. A transformação no lado da dor, do sofrimento, né, com certeza é uma coisa que acompanhou os últimos 20 e poucos anos desse cara e vai acompanhar ele até a morte. Bem, então é isso, meus amigos, né? Uma história pesada, um programa bem pesado. Vocês já tinham ouvido falar de O Competidor, esse documentário, o programa, a história do Nazub. Você conhece outras histórias? Para você, algum outro programa atualmente, né, flerta com esse perigo, com essa coisa? Eu te digo que sim, tá? Um ou outro aí acaba indo por essa linha também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.